Muito boa noite, senhores, boa noite, senhoras. Está começando com vocês aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV, o programa Atividade. Há 28 anos no ar, sempre ao vivo, trazendo o melhor do jornalismo, a opinião embasada, a opinião de quem sabe o que diz, quem sabe o que quer, dizendo a sua opinião, trazendo para vocês aí. Hoje é quinta-feira, 15 de abril, 18 horas 57 minutos e a temperatura neste momento aqui na Zona Norte de Porto Alegre, onde fica a sede dos estúdios da RDC TV, é de 24 graus centígrados. Uma temperatura amena, né? Vai cair até o final da noite para 20 graus e já estamos vendo aí que a noite já começa a ser antecipada. Assim, por exemplo, há um mês atrás, neste momento, tinha quase sol aqui. Hoje já enxergamos lá, aqui do estúdio mesmo, enxergamos que já está anoitecendo. Bom, o programa Atividade desta quinta-feira tem aqui como convidados na bancada, aqui ao vivo comigo, Valdir Bianchesi Júnior. Valdir, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui, né? Toda semana esse belo encontro aqui conosco e o telespectador. Para mim é uma alegria. Muito bem. Também aqui no estúdio, Luiz Fernando Zac. Zac, obrigado pela tua presença aqui. Eu estou rodeado de colorados, né, num dia muito ruim para nós gremistas. Obrigado, Zac. Prazer é todo meu estar na tua companhia, do Valdir. É tudo no seu lugar. Tá certo. Olha aqui, ó, nós temos também a presença aqui pelo videoconferência, digamos assim, da nossa Roxane Ponce. Roxane, hoje eu pensei muito em ti, sabe por quê? Porque morreu o chamado Bernie Madoff. E ele foi o maior trapaceiro, eu não sei se conseguiu ganhar do Lula, né? Mas o maior trapaceiro da história financeira, das fraudes financeiras no mundo. E o esquema que ele liderava, Roxane, é conhecido como esquema Ponzi. Eu quero saber se tem alguma coisa a ver com a família, né, tia? Tudo bem, Roxane? Obrigado pela sua presença ali. Boa noite, Silvio. Boa noite, Zac e Valdir. Olha, não, infelizmente não tem, porque senão eu estaria rica, né? Eu já estava numa ilha aí paradisíaca, não precisava estar trabalhando e brigando, né, atualmente aí contra os órgãos de trânsito, né, Silvio? É verdade. Mas, infelizmente, né, meu nome acaba sendo associado aí a essa questão da pirâmide. Mas, enfim, pelo menos significa que ele foi muito inteligente, né? Um negócio que prosperou, mesmo que para o mal, mas prosperou. E se ele estivesse no Brasil, ele estava até agora aplicando golpe, sabe por quê? Ele estava com 82 anos, estava preso há mais de 100, aqui está 100 e quase 150 anos de prisão. E várias vezes o advogado de defesa dele tentaram a liberação dele, justificando que o cara estava com isso, com aquilo, precisava ficar em casa, estava em cadeira de rodas. No Brasil, com certeza, ele estava talvez com o máximo com uma tornozeleira eletrônica em casa. Também, né? Os advogados dele foram buscar a libertação dele no lugar errado, tinha que ter vindo no STF. Tinha que ir no STF. Estava liberado o Madoff. Aqui já estava liberado há mais tempo, passando muito mais fraude ainda, quer dizer, estava muito mais milionário. E aqueles que entraram no esquema mais, digamos, mais os trouxas, né? Levando mais prejuízos ainda. Bom, de qualquer maneira, vamos começar o programa aqui, claro, como tradicionalmente a atividade começa, que é pelo esporte. O Grêmio ontem era esperado, né? Quem é gremista, mas tem bom senso, o Grêmio não está num bom momento e acabou eliminado da fase classificatória da Libertadores da América, perdendo para o Independiente Del Valle. Aliás, os caras perguntam por que está o Sucos Petri aqui e não Del Valle. É coisa de Colorado mesmo, porque o Sucos Petri é inconfundível. Luiz Fernando Zac, aliás, o Zac, na outra vez que esteve aqui, quando o Grêmio se classificou para jogar com o Independiente Del Valle, ele disse, esse é perigoso. Tinha as razões, né, Zac? Porque é um time que o Grêmio jogou na fase anterior, com um time quase que amador, um time do Peru, e aí se criou um entusiasmo, não, ao natural o Grêmio passa. Não, o Independiente Del Valle é um time que já foi campeão da Sul-Americana, ok, mas é um time já acostumado a jogar competições maiores, não era um time amador, que teria que ter todo cuidado. Veja, e o Independente foi prejudicado, se nós analisarmos assim, porque ele tinha um jogo em Quito, na sua casa, e jogou no Paraguai a primeira, e eu até entendia que pela questão de equilíbrio na competição, o segundo jogo também deveria ser em Assunção. Haveria um equilíbrio, as duas equipes jogando fora do seu país, mas a Sul-Americana, a Conmebol, entendeu que não, e veja, o Independente ganhou o jogo lá e ganhou o jogo aqui, e com méritos em ambos os jogos. E o Grêmio muda seu treinador, eu acho que o Grêmio
meu entendimento, penso que o Grêmio se equivocou, porque já deveria ter trocado o treinador no final da Copa do Brasil. Porque sabia que o Grêmio não fez um bom ano 2020, o Grêmio, ao longo do ano 2020, deve ter feito 3, 4 jogos de bom nível, de muito bom nível, e o resto foi sempre, porque estamos com uma equipe mista, porque está com uma equipe reserva, porque está faltando jogador. O futebol brasileiro, todos os clubes estão assim, sempre com rodízio, pelo calendário apertado, pelas dificuldades de calendário, mas o Grêmio fazia, através do seu treinador, do seu ex-treinador e da sua diretoria, fazia disso uma desculpa. E focava sempre, não, a Copa do Brasil, a Copa do Brasil. E na Copa do Brasil, na decisão, na hora do vamos ver quem é, o Palmeiras passou por cima com naturalidade, mostrando muito mais equipe, com muito mais condições, e foi o legítimo campeão. E o Grêmio que fez um campeonato brasileiro que era fácil, no meu entendimento, pelo grupo de jogadores que o Grêmio tinha, para classificar-se direto na Copa Libertadores, o Grêmio cuidando talvez dos interesses dos outros, eu sou muito objetivo, Silvio. Aquele jogo está muito na minha lembrança, Grêmio e Flamengo aqui, quando o Grêmio, não vou dizer que o Grêmio entregou o jogo, isso não existe em futebol, mas jogou de amiguinho, jogo de compadre, e o Flamengo não jogou de compadre. O Flamengo jogou para ganhar e ganhou o natural do Grêmio, 4-3, se eu não me engano, 4-2. 4-2. E o Renato, no final do jogo, as imagens eram claras, rindo, como se dissesse, eu prejudiquei o Internacional. E a partir dali o Flamengo começou a sua recuperação e tornou-se, no meu entendimento, legítimo e o merecedor da conquista do Campeonato Brasileiro. Só que aqueles 3 pontos fizeram com que o Grêmio fosse para a pré-Libertadores. Indo para a pré-Libertadores, vai jogar a segunda divisão da América do Sul. Conhece bem a segunda divisão, mas vai jogar a segunda divisão da América do Sul. Quer dizer, vai jogar uma Copa Sul-Americana que já foi interessante. Lá, quando o Internacional foi campeão, ela era interessante porque a Libertadores tinha menos clubes, então clubes importantes, clubes fortes, clubes com tradição do futebol da América do Sul, jogavam aquela competição. Lembra que o Internacional venceu o Racing, o Internacional venceu o Estudiantes de La Plata, decidiu com o Estudiantes. Acho que é o próprio Boca, né? O Boca, jogou com o Boca, né? Porque a Libertadores não é o que é hoje, que tem 36 ou 32 clubes. E vai jogar. Isso tem, nas finanças tem um prejuízo tremendo. Tu sai de uma competição rica, sai de uma competição que projeta para o mundo para jogar uma de menor importância, né? E agora, com o novo treinador, vai ter que se repensar. E enquanto isso, se eu me alongo um pouco mais, para falar do nosso Inter, né, Valdir? Sim. E ontem, do Campeonato Gaúcho, foi bem, quer dizer, começa a mostrar, e tem que se dar tempo ao treinador, ao Ramírez, começa a mostrar uma evolução paulatina, é verdade, contra um adversário de nível médio do futebol gaúcho, mas ganhou com absoluto convencimento, a maior goleada do Campeonato Gaúcho, 6-1, mas mostra evolução. Eu penso que é importante que os jogadores possam assimilar o que esse treinador pensa e vamos ver agora, nesse primeiro turno da Libertadores, o grupo de 4, que em tese o Internacional é o seu favorito, junto com o Olímpia, para que possam se classificar. Vamos ver se esse sistema se evolui e possa representar ou mostrar o que o Independente Del Valle mostrou ontem. Dizem que, eu não conheço a fundo o Independente Del Valle, mas que tem resquícios do Ramírez, que foi seu treinador anterior. Esse trabalho com a bola, esse toque de bola, que me agradou muito o Independente Del Valle. Tomara que o Internacional, que tem jogadores mais qualificados que o Independente Del Valle, possa assimilar e fazer ter esse mesmo desempenho, ter esse mesmo sistema de jogo. Eu concordo com o Zac em relação ao Grêmio e o Independente Del Valle. Acho que o Del Valle jogou muito mais do que o Grêmio, merecia a vaga. Só que lá, no jogo do Grêmio com o Assunção no Paraguai, o Grêmio estava ganhando de 1-0 e teve um gol mal anulado. Quer dizer, 2-0 lá seria um placar que de repente poderia mudar a situação. Mas de qualquer maneira, eu acho que o Del Valle mereceu, é um time melhor que o Grêmio nesse momento e mereceu passar de fase. E aí, Valdir? Eu concordo com o Zac, né? Não tem como não concordar.
A gente estava conversando antes, né? Eu tive a oportunidade de algumas vezes no Equador e como gosto muito de futebol, claro que conversei com as pessoas, esses clubes equatorianos, né? Eles surgem assim eventualmente, né? Numa campanha e fazem uma campanha excepcional e depois acabam vendendo jogadores e voltam a um patamar, entram na real deles. Né? Eu concordo também com o Záquia, quando o Záquia diz que aquele jogo com o Flamengo aqui na Arena, que o Grêmio inclusive começou ganhando o jogo, tá? Com facilidade. Com facilidade. No segundo tempo mudou tudo. Tá? Tem um gol que o Flamengo faz, que a impressão que dá é que a zaga parou, né? E assim, completamente, não marcou. É uma coisa meio, assim, surpreendente, né? Em futebol profissional. O Záquia, com a experiência toda que tem, né? E quem sou para contestar é o seguinte, não existe entregar em jogo de futebol. Mas eu quero lembrar que em 2009 também houve uma decisão lá, no pessoal jogando a última partida, né? Para ser campeão. E o Grêmio jogando no Rio de Janeiro com o Flamengo. O mesmo tá? Flamengo? Mesmo. O Flamengo é pai. O Flamengo é pai do Grêmio, né? Vamos lá. Paternidade. Tá? E aí, tem um jogador depois que entregou, né? Disse aqui, ó, chegou na hora do intervalo lá, os caras, pô, aqui, ó, se vocês ganharem esse jogo aí, nem vão para Porto Alegre. Não tem como descer no aeroporto. O que eu concordo. Certo? Então, assim, o Záquia disse que o Grêmio não entregou. Eu não sei se não entregou. Aqui. E o Renato depois deu a seguinte declaração: eu não vou ajudar o Internacional. Tá? Tudo certo. Tá? A banca paga e a banca recebe. Quero fazer uma pergunta agora. O que é que vão fazer com a estátua da Hebe Camargo agora que o Renato vai para o Rio de Janeiro? Será que vai lá para Copacabana a estátua da Hebe Camargo? Ah, isso é uma das perguntas que eu faço. Tem um colorado aqui que pergunta se o Valdir Bianchessi vai tocar um pau de novo na diretoria do Inter, como fez na semana passada. Assim, eu questionei a diretoria internacional na semana passada por duas razões. A primeira, pela perda do Grenal, que eu achei que entrou frouxo. Não pode entrar daquele jeito, time reserva do Grêmio. Ontem foi o time titular, tomou um chocolate dos caras. O Internacional perdeu para o time reserva do Grêmio. Tá? Essa foi uma das questões. E eu disse o seguinte, Silvio Lopes, estava aqui. Eu disse, olha, para mim a responsabilidade está aí. Pô, o Fernando Záquia, que foi diretor de futebol, vice-presidente de futebol. Cara, quem tem que dizer para o técnico que é noviço, Záquia, é o dirigente de futebol. Olha aqui, ó, Grenal, tu tá fazendo teste, tu tá fazendo... Mas Grenal é diferente, tá? Até porque eu vou dizer o seguinte, a batata dele começou a assar semana passada do técnico. Tava todo mundo meio, vamos ver no que dá, não tá jogando bem, mas está experimentando. Depois do Grenal mudou o discurso, tá? E outra coisa que eu critiquei Internacional, as demissões que foram feitas de funcionários de forma não indevida, mas no momento errado, tá? A legislação trabalhista prevê que 30 dias antes do dissídio coletivo da categoria não pode demitir, os caras foram lá, demitiram e tomaram uma multa de 2 salários para cada funcionário que foi demitido. Também questionei a demissão do Yarley. Por qual razão? O Yarley, quando a gente vê o Yarley no estádio, o Yarley no restaurante, eu acho que é o maior ídolo vivo hoje, aí, recente do Internacional, depois da morte do Fernandão, tá? Meio inexplicável, obviamente deve ter as razões internas, né? E aí eu inclusive disse o seguinte, né? Felizmente o Abel Hernandes foi embora. Pô, mas vem cá, paga 400, 500 para o Abel Hernandes e demite o Yarley. Né? Esses foram os meus questionamentos, tá? Ontem ganhou de 6-1 lá do Aimoré, de forma meio natural. Infelizmente, né, ou felizmente, a diferença entre os clubes do interior e os clubes da capital hoje é gigantesca, né? Eu só queria fazer, Valdir, se me permite, essas demissões, tu tem absoluta razão. Silvio, foi demitido um funcionário do Pernambuco, que é um funcionário que deve ganhar 2 salários mínimos, sei lá, 3 salários mínimos, que é o servente do vestiário. Ele tem 60 anos de Internacional. Ele está demitido agora. Está com câncer. Os jogadores adoram ele, todos. É uma pessoa querida por todos. Quer dizer, é emblemático. Tu não mexe nisso. Primeiro que é um cara colorado, é competente, é trabalhador, está doente. E tem essa convivência histórica com os jogadores, com massagista. Isso é vestiário, isso é futebol, isso é ambiente positivo no vestiário. Aí demitem. Quer dizer,
Eu não tenho a menor dúvida que o jogador começa a olhar meio atravessado. Aí tu demitiu o Yarley, que representa e muito para o clube, e que fazia um belo trabalho. Exatamente. Acho que é importante, não é só a figura do Yarley. Ele não estava encostado lá. Não estava encostado. Todo mundo elogiava o trabalho, outros ex-jogadores foram demitidos, mas o Yarley, todo mundo elogiava o trabalho do Yarley. O Yarley, quando vai nessas festividades para o interior, com o Internacional, os consulados, para tudo, é uma festa. Super ídolo. Quer dizer, isso as pessoas têm que mensurar. Às vezes não é matemática de 10 a menos para cá, 10 a mais para lá. Claro que tem que ter a responsabilidade financeira do clube, evidentemente que sim, mas é como diz o Valdir, daqui a pouco tu tem um jogador que custava 400, 500 mil por mês. Que estava ali, jogou 30 partidas, fez 6 gols, eu não vou nem dizer se é bom ou ruim, mas isso tu tem que tirar, isso tu tem que fazer uma economia e não simplesmente passar uma régua e tirar funcionários que são representativos e que têm importância no sistema. O futebol não é só os 11 dentro do campo, é uma estrutura toda que faz os 11 jogar. E às vezes uma demissão de um massagista, de um roupeiro ou de um servente tem uma influência no espírito do grupo. No Grêmio aconteceu lá no ano passado também, lembra que demitiram uma série de jogadores, de funcionários? Sim. E isso refletiu no plantel. Claro. São os caras do dia a dia com o jogador. Eu duvido que esse servente internacional tenha algum jogador integrante, com todo respeito, jogador integrante do plantel do Internacional, que é de qualidade incontestável, mais colorado que ele. Ah, não tem. Não tem. O cara que dá vida pelo clube, quer dizer, ele também... morou nos eucaliptos. Ele tem um filho, Valdomiro da Marpa. É o filho dele, de muito boa condição financeira. Tirou ele uma vez abriu um negócio para ele, para dar uma condição melhor para o seu pai. Ficou 2 meses nesse negócio e disse, não, meu negócio é lá no Internacional, é varrer o vestiário e a convivência. É o meu clube, é a minha vida. Quer dizer, isso aí, a está coisa com câncer, certas crueldades, né, que não dignificam o ser humano, essa é a verdade. Ô, Roxane Pozzi, tu está meia... Qual é a tua, digamos assim, a tua sensação hoje, a tua percepção futebolística nessa quinta-feira, Roxane? Não, me pegou de surpresa. Como eu disse, eu não sou uma acompanhante assídua do futebol, mas me pegou de surpresa a saída do Renato Portaluppi. Não sabia que ele estava, de alguma maneira, né, mal cotado pela torcida. Mas ele vai continuar sendo um ídolo. Minha sensação é que ele sai, talvez, numa boa hora antes que degringole mais. Enfim, eu escutei alguma coisa de que tem campanha aí para ele assumir a seleção brasileira, então, quem sabe, né? Tá certo. Acho que somente por ter sido um ídolo e por tudo, né, que ele representou. Muito bem. Mas, olha, tem muitas vezes que quando o Grêmio perde, eu até gosto, sabe por quê? A gente tem saudades, né, Valdir, dos nossos integrantes da bancada, que estão sempre por aqui e tal, e tem uma figura que faz horas que não aparece por aqui. E quando o Grêmio perde, ele enche meu WhatsApp aí de recadinho, de papapá, gozação e tal. Ayrton Domingos Bernardoni. Bernardoni, um grande abraço, mesmo colorado, tu sabe que nós te amamos, né? Estamos com muitas saudades tuas aqui, tá? Porque, afinal de contas, tu também é um grande contraponto no programa e tu tem valor, apesar de ser colorado, viu, tio? Tu tem um grande valor, tá, Bernardoni? Um grande abraço. Sinta-se abraçado e, sobretudo, com o nosso desejo, né, Valdir? Sim. Záquia e Roxane, que rapidamente estejas aqui. Tu tenhas a licença aí da tua casa para vir aqui, né? Tu tá meio preguiçoso e tal, daqui a pouco o Inter começa a melhorar também, tu vai melhorar o teu ânimo e vir aqui para a bancada, tá? Um grande abraço, Bernardoni. Vamos falar um pouquinho do Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Agora o Banrisul Digital, né, o aplicativo que tem a sua cara, tudo no seu tempo. Lembrando que se você precisar ir ao banco, não tem problema, só que tem que marcar. Pega o aplicativo do banco, marca o telefone e tal, e se precisar ir no banco, marque e vai lá com o seu gerente. Agora, se não precisar, vai resolver todos os seus problemas através do Banrisul Digital. Através do aplicativo, você resolve tudo que você quer resolver com relação ao Banrisul. Então, só vá lá se for necessário, né? Se for a sua necessidade de falar com o gerente, uma negociação e tal, que exige a presença do cliente lá junto à gerência, tá bom? Vamos a esta mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado
E claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Bom, amanhã vai sextar, não é sexta-feira, vai sextar, já estamos sexta-feira, no final de semana e tal. Lembra aqui o seguinte, no Armazém do Queijo, talvez você já saiba, mas os pratos de sexta-feira voltaram. Nesta sexta-feira, por exemplo, amanhã, não poderia deixar de ser o delicioso fettuccine verde com iscas de filé mignon ao molho gorgonzola, como tu bem gosta, Valdir. Adoro. Por quê? Porque já é um sucesso de vendas, né? E muitos clientes, dezenas de clientes, esperam exatamente esse dia para fazer este pedido lá no Armazém do Queijo. Está aí o João Tumeleiro, feliz da vida sempre, né? Porque ele é o comandante lá da Armazém do Queijo e cada vez mais o Armazém do Queijo se consolida como um endereço culinário importante de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Você pode fazer as reservas pelo WhatsApp 51 980 20 71 07 ou pelo telefone fixo. Ainda existe telefone fixo, pessoal. Olha lá, ó, 51 339 20085. Por aqui mesmo, ou pelo Instagram, ou até pelo Facebook. O prato dessa sexta-feira será sempre o jantar. É importante dizer isso. É para o jantar. Portanto, quem optar pela entrega receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier retirar aí na loja. E o valor, quanto custa? 48 pila, como se diz lá em Uruguaiana, viu, Valdir? 48 pila. Pila. É. O prato, o qual serve aqui, serve para 2 pessoas, em média, tá bom? O custo para a entrega, claro que tem. Vai pedir lá para um bairro muito afastado, então é dependente, é proporcional à distância a ser percorrida. E vale a pena, demais os pratos mais gostosos da loja. Então o negócio é ir lá e reservar no Armazém do Queijo. Muito bem. Então tá, olha aqui, vamos falar um pouquinho de sucos Petri. Sua sede pede saúde, pede o melhor, sucos Petri. Estamos aqui hoje como o Valdir. Ele tem um probleminha lá com a uva, com o vinho e tal. Nós estamos servindo sucos Petri de laranja. A bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural. E sem adição de água e açúcar e também de conservantes. Sucos Petri. Bom, o governo do estado está fazendo aquilo que o governo federal já está fazendo há mais tempo, e eu acho que é importante que o governo do estado faça. Ele está, ao mesmo tempo em que alavancando a sua reforma administrativa, a venda de empresas estatais, privatização, parcerias público-privadas, que é importante, né, no momento que nós vivemos, mas o governo agora está lançando a sua reforma tributária. Nós tivemos muitas perdas aí de empresas que saíram daqui para outros estados, investimentos que poderiam vir para cá e foram para outros estados, né? Mas agora o governo está ciente disso, que é preciso adaptar o Rio Grande do Sul a essa concorrência que temos na Federação Brasileira. Então, ele enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de reforma tributária que está em análise e que vai facilitar a vida daqueles que já estão com seus investimentos aqui e aqueles que naturalmente poderão ser atraídos a trazer os seus investimentos para o Rio Grande do Sul. Vamos a essa mensagem do governo do estado em relação a esta reforma tributária. Tem notícia muito boa para quem empreende no Rio Grande do Sul, especialmente para os micro e pequenos. Graças às profundas reformas que fez, o governo do estado está extinguindo um imposto e reduzindo o outro. Em plena pandemia, o DIFAL, diferencial de alíquota do ICMS para compras em outros estados, foi extinto. E o ICMS nas compras internas está caindo de 18% para 12%. Redução de impostos, uma nova façanha. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, são 19 horas e 20 minutos, a temperatura permanece 24 graus centígrados, daqui a pouco cai um pouco mais. Mas, o Valdir Bianchesi, tu que é empresário, essa reforma vem, eu não digo que um bom momento, ela poderia ter sido feita lá atrás, né, quando nós perdemos muitos investimentos, e sobretudo a partir dos anos 2000, né, quando tivemos aqui uma ideologia que era avessa aos empresários, de modo geral, mandamos afora embora, etc. e tal, não precisa historiar isso, mas neste momento mais e mais se acirram os desafios, né, da economia brasileira e é preciso o Rio Grande do Sul estar apto a receber esses investimentos. Em realidade, o Estado brasileiro como um todo precisa ser reformado. Há iniciativas aí do governo federal no sâmbito de avançar no processo das reformas. Esse ano a reforma administrativa, que é uma necessidade, a reforma tributária no âmbito federal.
E o Estado, evidentemente, tem que acompanhar esses movimentos. Tá? Qual é a minha preocupação, Silvia? Senhora? Se a reforma vem justamente para desburocratizar, para facilitar a vida do empreendedor, para estabelecer novos caminhos, novas alternativas de receita para o Estado, tá? Eu acho absolutamente válido. Vou te dizer assim que eu não tive acesso, né? Vou agora fazer meu tema de casa, no sentido de me aprofundar, mas a preocupação que eu tenho é o seguinte: o Estado esse ano perde aquelas receitas advindas do aumento do ICMS. Tá? A Assembleia Legislativa prorrogou por mais um ano no final do ano passado, mas no final de 2021, nós vamos ter a alíquota do ICMS voltando para o seu valor original, combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, etc. também. Isso vai, obviamente, gerar uma perda de arrecadação, e o receio que eu tenho é que essa reforma ela venha na esteira justamente buscar uma alternativa de aumentar impostos novamente. Tá? O que eu acho que não é de forma alguma, nesse cenário atual, mesmo que não fosse no cenário de pandemia, tá? Algo aceitável pela sociedade. A sociedade não aceita mais carregar sozinha o peso, tá? Do Estado, o peso da ineficiência, o peso de tudo isso que a gente vê por aí. Tá? Então, se for uma reforma que venha no caminho, como eu disse anteriormente, de inovações, de facilitação da vida do empreendedor, que é o gerador de riqueza em qualquer circunstância, facilitar a vida das pessoas, aproximar investimentos, show de bola. Aí, meus cumprimentos ao governador e à sua equipe. Agora, se for alguma coisa assim meio enrustida, no sentido de novo, abrindo mão desses recursos aí do ICMS, quer dizer, abrindo não, tendo que abrir mão dos recursos do ICMS, buscar uma alternativa justamente para transferir para outra fonte, tá? A obtenção de novos recursos para manter a estrutura, aí eu vou te dizer o seguinte, que eu sou absolutamente contrário. Muito bem. Bom, Roxane, tem uma situação que eu gostaria de falar contigo agora, uma situação que envolve a questão da exigência do uso de faróis nas estradas. Parece que tem uma alteraçãozinha aí, vamos saber contigo. Exatamente, Silvio. Tenho tentado trazer aqui a conta-gotas, algumas novidades que entraram em vigor agora no dia 12/4. E uma delas diz respeito à questão da utilização dos faróis nas rodovias. Sinopse da memória, desde 2016, passou a ser exigido em todo o território nacional o uso de faróis da luz baixa toda vez que se dirigisse em rodovias. Aliás, se nós puxarmos mais a memória, nós vamos lembrar que no Rio Grande do Sul existiu uma lei que exigia a utilização dos faróis. Do Onyx Lorenzoni. Foi declarada inconstitucional depois. Uma lei do Onyx Lorenzoni. Isso, exatamente. Que foi declarada inconstitucional por quê? Porque quando se trata de trânsito, o único legitimado para dispor sobre normas é o Congresso Nacional. Então, os estados não têm esse poder. Mas, o que veio essa 14.071, que entrou em vigor agora desde 12/4? Ela acaba com essa exigência para aqueles veículos que, primeiro, tiverem o DRL, que é a luz de rodagem diurna, certo? Aqueles veículos mais novos que ligou o carro já tem alguma luzinha acendendo, tá? Use esse critério para quem não entende muito bem a nomenclatura. Esse tipo de iluminação, ela substitui a luz baixa, tá? E para aqueles veículos que não possuem esse sistema, ele sim vai ser exigida a utilização da luz baixa, mas só em rodovias de pista simples e que estejam fora do perímetro urbano. Então, uma discussão que se tinha muito, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a questão da Castelo Branco, que era uma rodovia, e é entendida como uma rodovia, e ali havia, logo que entrou em vigor a lei, inclusive, havia discussão se poderia ser autuado, o cidadão que daqui a pouco pegou aquela parte ali, foi para Canoas, e dirigiu por ali e não acendeu a luz. Então, hoje dá para se considerar que está no perímetro urbano. Aliás, está aqui o secretário
de mobilidade que pode me corrigir se eu estiver falando uma bobagem, né? Ela é considerada como uma rodovia que está circunscrita aí do perímetro urbano. Então, para ela e a utilização do farol baixo. Mas, né, quando o cidadão for dirigir numa rodovia de pista simples, aí sim, né, a ele vai ser exigida a utilização do sistema de iluminação. Lembrando que para todos os outros tipos de veículos, né, seja as motonetas, motocicletas, ciclomotor, e também para aqueles veículos de transporte coletivo, quando eles estiverem lá na faixa exclusiva deles, para eles continua a exigência da utilização do farol baixo. Se tivesse um veículo que não tivesse o DRL, eu iria utilizar, né? Eu vou ligar, porque existem estudos que dizem que a própria luz baixa, ela tende a dar mais visibilidade ao veículo. Então, claro que é uma decisão do cidadão, mas a recomendação eu faria para não ficar, agora eu fui para a pista dupla, agora eu estou na pista simples, e depois esquece, deixa ligado, vai viajar, deixa ligado. Muito bem, olha aqui, ó. Aqui no programa Atividade, desde a criação desse programa, a liberdade é ampla, total e irrestrita. Então, um componente aqui da bancada foi citado, ele tem direito de se defender, Isaac. Mas eu fui citado para corroborar com o que foi dito. Eu acho que não, eu também tenho. Acho que o bom senso me parece que deve prevalecer. Né? Essa confusão está numa pista, está dentro do perímetro da cidade, ou eu estou. E foi dito o exemplo da Castelo Branco, é o que mais se ajusta. Quer dizer, é uma rodovia, está dentro de Porto Alegre. Quer dizer, eu entendo que eu estou no perímetro urbano, que eu não precisaria usar, mas eu estou dentro de uma rodovia. E eu acho que a utilização da luz baixa ou desses sistemas de carros modernos, ele, além de tudo, ele nos serve como uma segurança, principalmente em relação ao veículo que vem no sentido contrário. Quer dizer, eu dou visibilidade ao meu veículo. Né? Muitos acidentes, nós sabemos, quando é pista simples, que na ultrapassagem tu não teve uma visibilidade muito bem definida do carro que vinha no sentido contrário, e às vezes acontece o pior. Então, sempre eu entendo, a luz baixa que não afeta a visão do veículo que vem no sentido contrário, eu acho que é um bom indicativo. Muito bem. Só que eu queria falar, claro, Silvio, claro. naquilo que o Valdir falou, eu acho que em termos do Estado, da reforma tributária, nós estamos numa pandemia, né? Nós estamos num decrescimento da nossa economia. E todas as ações, eu quero saudar essa ação do governo do Estado, que ela possibilita, ela tem o objetivo também de criar um clima favorável para que novos investimentos ocorram no Rio Grande do Sul. O Valdir lembrou com muita correção, quer dizer, vai diminuir a arrecadação na medida que no final do ano o ICM vem aos patamares originais. Se nós estivéssemos num momento de crescimento da economia, etc., bom, estaríamos talvez recuperando financeiramente aquela perda da diminuição do ICM. Mas nós estamos diante de uma pandemia. Os negócios, a produtividade cada vez é menor, no modo geral. Há um decréscimo, certamente, de arrecadação do ICMS. Então, esse estímulo de te dar uma condição para que tu possa competir com outros estados, principalmente na que se refere ao ICM da fronteira, eu possibilito, porque eu fui, lá atrás, eu fui secretário do Desenvolvimento do Estado. E uma das grandes dificuldades que se tinha, Valdir, quando tu queria trazer grandes empresas, era a diferença do ICM, do Rio Grande do Sul, em relação aos outros. A famosa guerra fiscal. Enquanto o Brasil, enquanto a União não botar uma regra única, sempre vai haver isso. E o Rio Grande do Sul, nós oferecemos, e certamente se oferece agora, o secretário Edson Brum, oferece todas as condições ricas do Estado, na sua questão de tecnologia, na sua questão de universidades, dos seus polos industriais, mas quando chega na questão tributária, o Rio Grande do Sul, ele não consegue competir com Santa Catarina, não consegue competir com São Paulo, com Paraná e muito menos com São Paulo. Então, esses ajustes, eu acho que são benéficos. Ele está criando a condição de buscar novos investimentos, de trazer novos empreendimentos, novas empresas, para que esses novos empreendimentos possam gerar recursos que nós vamos perder, como bem disse o Valdir, quando o ICM voltar ao patamar inicial.
Fosse citado também, né, Valdir? Eu sou o Zac, mas assim, eu acho muito curioso, né, Zac, Silvio, Roxane, né, esse aumento do ICMS, ele foi solicitado pelo governo Sartori em 2015, como uma forma de, em 2 anos, contribuir para um ajuste da máquina pública. E da reforma tributária. Foi 2015, nós estamos em 2021, Zac. 6 anos. E eu vou dizer o seguinte, o governo do Estado hoje busca alternativas à perda desse excedente de recurso que não é dele, certo? O cidadão abriu mão, de certa forma, a Assembleia votou e tal, o cidadão abre mão de determinado valor que ele paga a mais, era de 17 para 18, é isso, Zac? Isso. E o CMS, e de 25 para 30 em combustíveis, energia, telecomunicações e energia. O Estado ficou refém, vamos chamar assim, desse valor, certo? Porque a máquina não foi ajustada, não conseguiram ajustar por várias e várias razões. Muitas vezes, eu sempre digo o seguinte, para mim o Sartori foi um super reformador. Só não reformou mais porque a Assembleia não deixou. Esse é o problema, mexer no sistema não é fácil. Mas, cara, aqui, ó, e aí eu digo o seguinte, a reforma tributária é absolutamente importante. Tu desse um exemplo, claro, né? A competição entre os estados é um negócio, entendeu? Oceano vermelho, né? Então, por isso que eu digo o seguinte, eu acho que a reforma administrativa, eu vejo ela mais importante em termos de sequência do que a reforma tributária, porque ela prepara a máquina justamente para que depois tu possa ter uma reforma tributária que vai dar conta das despesas que o Estado vai ter. Essa questão aqui colocada não é só questão tributária que estimula os investimentos em qualquer lugar. Eu cito aqui de vez em quando a entrevista com o presidente da Lamborghini, o dono lá, 91 anos o cara tem. Ele ainda é o cara que é o executivo com 92 anos, está fazendo 92 anos esse ano. E ele disse que ele escolheu Santa Catarina, aquela região lá de Celso Ramos, Itajaí e tal, tem vários investimentos da Lamborghini lá, que não é só o automóvel. Ela tem o braço dela imobiliário no Brasil. E ele teve, inclusive, analisando locais no Rio Grande do Sul para investimento, mas preferiu Santa Catarina, não só pela questão tributária, mas questão de vantagens comparativas, que é a questão da localização, de extensão de terra, de doações disso, isenções disso, daquilo que Santa Catarina teve uma vantagem muito superior em relação ao Paraná e ao Rio Grande do Sul. Foi isso que ele falou também. Bom, olha aqui, ó. A Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, ela é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E a Auxiliadora Predial. A Auxiliadora Predial, que já está consolidada aqui, ela está agora também com o seu braço lá em São Paulo. São Paulo é um mercado extremamente competitivo, né? E a Auxiliadora Predial está ganhando corpo, ganhando terreno e mercado em São Paulo. Um mercado, assim, totalmente concorrencial, e tem grandes administradoras nacionais e internacionais lá. E a Auxiliadora Predial está ganhando esse terreno lá, mostrando como é que é gerenciar, como é que é ser competente e saber investir no mercado como esse concorrencial e sair, e sobreviver e crescer. A Auxiliadora Predial. O lema da Auxiliadora Predial é simplificar a sua vida, é o nosso melhor objetivo. Não deixe o seu investimento ser gerido por quem não tem a capacidade e a competência de fazer retorno financeiro para você. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, neste momento crítico da saúde, reforça a defesa de proteção e condições de trabalho aos médicos que estão expostos aos graves riscos da pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã, alerta os CIMERS, para cuidados com a saúde são fundamentais, são relevantes, né? Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Como eu sempre faço, quase que diariamente, se não de 2 em 2 dias, eu fui esta tarde lá no supermercado Zafari do Menino Deus, ali no Getúlio Vargas. E realmente, olha, cada vez que eu vou ali no supermercado Zafari, eu mais me impressiono com a qualidade, com o layout, com o atendimento, com a qualidade dos produtos, enfim, que o Zafari oferece em todas as suas unidades, né? E então, nós sabemos que... E ali, eu passei ali logo que na entrada do Zafari tem um local com cadeira, tem pessoal já está começando a conversar, quer dizer, as coisas, o ambiente começa a ficar um pouco mais descontraído, claro,
com todos os cuidados necessários exigidos pela instituição. Então, o supermercado Zafari é onde a vida acontece. E porque lá a vida acontece, porque lá a gente se encontra. Supermercado Zafari. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem. Olha aqui, eu quero dar uma notícia importante para a cidade de Porto Alegre. O supermercado Zafari, mesmo nessa crise, está crescendo cada vez mais. Cada vez mais ele está chegando próximo de você, aí no bairro onde você mora. Por exemplo, o Zafari está abrindo mais 2 supermercados aqui em Porto Alegre, até o final de junho. Atenção, olha aqui, ó. Loja na Avenida Pan-Americana, que é lá no bairro Lindóia, um belo bairro, ali na Avenida Pan-Americana, um bairro maravilhoso que é o bairro Lindóia. E está sendo finalizado. E outro vai ser lá no Novo Bourbon de Teresópolis. Teresópolis vai ganhar uma loja espetacular do supermercado Zafari, o que mostra, né, que é na crise que muitas vezes a visão do empresário obtém a oportunidade de crescer e desenvolver o seu negócio. O negócio do Zafari realmente é atender a população. Parabéns ao supermercado Zafari. É importante, né, Valdir, tu que é empresário, que no momento de crise a gente vê o Zafari expandindo e atendendo também as comunidades de Porto Alegre, no caso Porto Alegre. Sem dúvida alguma, né? O Zafari é um ícone, né? Para todos nós, aí é um orgulho, eu diria, do povo gaúcho. Muito bem, tu queria falar sobre o quê? Não, eu queria falar o seguinte, já dentro dessa esteira, né, de modificação, de transformações do Estado, o presidente Gabriel Souza disse que esse mês vota a PEC, aquela que elimina a necessidade de fazer plebiscito para privatizar 2 empresas públicas. É uma loucura isso, né? A Corsã e o Banrisul. Tá? Acho que vai ser, Zac, eu não sei qual é a tua opinião, tu que já tivesse lá, fosse presidente da Assembleia, né? Uma disputa acirrada, né? Mas, Valdir, eu acho que o momento, hoje a sociedade compreende com muito mais clareza que não há necessidade de fazer um plebiscito. Eu tenho um pensamento, quando foi criado as empresas, não foi obrigado a fazer plebiscito. Perfeito. A Assembleia tem sua função, o Poder Executivo tem autonomia, manda. Se for chancheladas pela Assembleia, ok. Eu acho que a Assembleia representa a sociedade no todo. Quer dizer, porque o plebiscito, normalmente, se mobiliza quem é contrário. Perfeito, claro. Aquele que não quer, aí esse se mobiliza. As pessoas que entendem, não, isso é natural, isso é da natureza da Assembleia decidir sim ou não. Não se mobiliza tanto. Eu acho que o presidente Gabriel Souza faz muito bem em votar essa matéria, uma matéria que há anos se discute, que há anos se faz movimento para ser derrubada. É a semana constitucional, mas não se conseguia. Agora me parece que tem muito mais clareza, a sociedade compreende muito mais e, consequentemente, a Assembleia, os seus deputados vão ter isto, né? Claro que vai existir sempre o corporativismo, a pressão dos funcionários dessas empresas, o que é legítimo, são seus empregos, mas o deputado não pode emocionalmente se envolver num processo. Ele tem que ter a isenção, a responsabilidade com o Estado. Isso é uma possibilidade, não está dizendo que vai vender, é uma possibilidade. Eu pego o exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre se discute a empresa Carris, né? Isso mais adiante, essa discussão vai ir para a Câmara de Vereadores. Felizmente, Porto Alegre não tem esse gatilho da obrigatoriedade do plebiscito. Mas, ok, mesmo que se votem, autorizam uma privatização da Carris, eu diria, se botar no mercado, ninguém compra. Quer dizer, tem coisa, hoje ninguém compraria. É uma empresa deficitária, dentro de um sistema deficitário. Cheio de dívidas. Cheio de dívida dentro de um sistema que não rende, o sistema de transporte. Então, está autorizando para que, num momento oportuno, possa, quem sabe, fazer. Eu acho que isso avança. Vai se fazer essa discussão madura, responsável em relação à Corsã,
E depois, se o Banrisul, que é um ativo que realmente vale, tem mercado, aí a discussão é um pouco mais profunda, mas com a liberdade da Assembleia de fazer. Muito bem. Olha, daqui a pouco, depois do comercial, nós vamos ouvir aí a Roxane, vai falar sobre o vencimento do IPVA. Uma coisa importante, né? Tem novidades sobre isso, a Roxane vai trazer para todos nós. Vidrobox, vidros temperados e laminados, instalações comerciais, portas automáticas, portas com molas hidráulicas, envidraçamento de fachadas, vidros lisos ou impressos, fechamento de sacadas. Tu fechou aquela sacada tua lá que tinha muito vento? Fechei. No inverno, fechou, Claro, preparando para o inverno, né? Claro, tá se vendo, é bobo, né, tia? Box para banheiros, películas, divisórias, tampos de mesas e espelhos, tudo em Vidrobox. A Vidrobox que, aliás, completa 50 anos neste ano. Ela foi criada em 1971. Eu estava lá naquele ano, né? Estava começando minha vida de jornalista, aí, 71, 20 aninhos. Começando minha vida de jornalista e a Vidrobox inaugurou lá e hoje é um exemplo de empresa nesta área de vidros, reconhecida aqui, fora daqui e no exterior. Motivo de orgulho para todos nós, a Vidrobox. Telefone 3302-4343. E a Casa dos Óculos, né, que fica lá na Andradas 1802, bem na área central de Porto Alegre, no centro histórico de Porto Alegre. A Casa dos Óculos que tem lá as novidades em armações, óculos de sol, manutenção dos seus óculos e conta com uma equipe especializada para atender todas as suas necessidades. A Casa dos Óculos está agora com as coisas se tornando mais ou menos, pelo menos por enquanto, normais, mais ou menos, segunda a sexta-feira de 9 até as 17h30 e aos sábados também ela está aberta, das 9 às 12 horas. Aproveite todas as vantagens oferecidas pela Casa dos Óculos. Neste momento em que a pandemia está aí, trazendo muita dificuldade para as empresas, muitas estão fechadas, outras vão fechar. O fechamento de empresas em Porto Alegre é muito grande, ainda muitas que ainda estão tentando respirar, mas com certeza, tomara que consiga, mas é muito difícil na situação em que nós nos encontramos. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul é um modelo nacional e referência no país. Em quê? Na qualificação da área do trabalho, da qualificação dos profissionais, principalmente os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. E é importante que o jovem, quando vai para o mercado de trabalho, ele tenha a sua qualificação reconhecida no mercado, porque aí ele pode ter a chamada mobilidade social, que os economistas, que nós economistas chamamos a forma de ele ganhar status no mercado, subir da profissão, subir cada degrau e degrau em função desta qualificação que ele recebe, principalmente do CEE-RS. Veja o programa de aprendizagem nesta mensagem da instituição. Parabéns ao CIE por preparar nossos jovens, né? E certamente esse preparo aí é que faz com que as nossas empresas sejam as empresas de maior longevidade no país. Vocês sabiam? Esse dado foi revelado o ano passado pelo IBGE. As empresas com maior taxa de longevidade no país estão aqui. Não é só nós, gaúchos, né? Sim. A população gaúcha que tem a taxa de maior longevidade no país, principalmente aqui na região da Serra e fincado foco em Veranópolis. Em relação às pessoas, vou te dar um dado, que é o seguinte: das 10 cidades com mais idosos, eles chamam as 10 cidades mais velhas do Brasil, 9 estão no Rio Grande do Sul. Tá? Isso a longo prazo é um problema, certo? Essa questão demográfica, né? Sim, é verdade. Pega a Veranópolis, lá é campeã brasileira de longevidade. Realmente é. Então, não só as nossas vidas, elas duram mais, nós nos cuidamos mais, nós temos uma alimentação melhor, nós temos um estilo de vida melhor e tal. O clima que favorece muito, mas, sobretudo, é essa questão aí, né, que nós temos de uma boa alimentação. O gaúcho gosta de investir, o gaúcho gosta de prezar pelas suas empresas. Então, essa longevidade nossa, da nossa vida pessoal, também se estende para nossas empresas, que têm a maior taxa de longevidade do país. Mas, Roxane Ponzi, esta alteração no IPVA, no vencimento do IPVA, traz esses dados para nós, por favor.
Na verdade, sabidamente, é o mês em que vence o IPVA, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E lembrando que IPVA, a diferença de licenciamento e IPVA é tão somente o imposto. O licenciamento é o imposto, as multas, o DPVAT, né, não vai ser cobrado desse ano, enfim, está sendo cobrado. É tudo aquilo que compõe, né, o licenciamento é aquilo que faz com que a pessoa possa transitar com o seu veículo livremente. Pois, né, esse calendário de pagamento do IPVA, do imposto. Então, agora amanhã, dia 16, vence a placa de final 7. Até o dia 26, vencerão todos os finais de placa. Quem não pagar o IPVA em abril vai sofrer, né, um ajuste, um reajuste, uma multa diária de 0,33% até um limite de 20%, e perde também o bom motorista, né, o do bom cidadão, que é aquele que é vinculado à nota fiscal gaúcha, e, portanto, todas aquelas benéficas que dá, né, ao cidadão por antecipar, né, o pagamento do IPVA. No caso, ele é mantido, né, pela informação da Secretaria da Fazenda, o final da placa do vencimento do IPVA. Bom, mas aí o cidadão não pagou o IPVA, não usou o pagamento dentro do prazo. Ele ainda vai poder circular com o documento de 2020. E como que isso acontece? Porque agora é um outro calendário de placas que deve ser exigido. Então, você pode acessar o próprio site do Detran, o site da Secretaria da Fazenda, bem explícito qual é o final da placa do licenciamento do seu veículo. Então, lembrando a diferença entre IPVA e licenciamento. A orientação, né, que a gente dá é sempre que tem que pagar em dia. Até porque esses ajustes aí são perniciosos, ou seja, no momento em que as aplicações financeiras, né, rendem tão pouco, tem uma multa, né, que pode chegar até 20%. Por quê? Né? É desnecessário. E fora isso, você ajuda o governo do estado aí que está tentando recuperar suas finanças. Então, pague o seu IPVA se puder. E óbvio, agora já está inclusive disponível a pagamento da taxa de licenciamento para aqueles que não tinham feito. Então, se acessar lá o aplicativo do Banrisul, já vai conseguir fazer o pagamento. E aí, a partir dali, o seu documento já está disponível para impressão ou para disponibilização na carteira digital de trânsito. Essa tua recomendação para pagar o IPVA aí, na data prevista não serve para um integrante aqui da bancada. Tem um camarada aqui da minha direita que paga sempre, em janeiro ele está pagando tudo. Outro dia até foi um pedido para mim, empresta teu dinheiro, tem quantos meses de salário tem que te dar para te pagar o teu IPVA? Tu é assim mesmo, né? Depois que eu enriqueci, ficou mais fácil a vida, né? Realmente. Mas eu quero dizer o seguinte, né? Eu não sei se a Roxane tem essa informação, mas a gente está falando dos impostos, né? IPVA, para mim, é um imposto que ele tem uma função única, arrecadar. Se não me engano, esse negócio começou lá atrás, quando era chamado TRU, taxa rodoviária referencial única. rodoviária única. Cuja finalidade, e era uma taxa, cuja finalidade era também, por um período de tempo, recuperação das estradas. Então, era um recurso adicional. Tá? Depois virou imposto, e hoje é o oásis no deserto, tanto do estado quanto dos municípios. Fica todo mundo esperando a hora de pagar. Tanto que eu quero dizer para o pessoal que nos ouve agora o seguinte, que os dias vai começar as blitz de novo. Tá? Porque justamente para pegar o cara do coitado que não teve condição de pagar do chevette dele, né? Não sei nem se chevette paga ainda, começa a profusão de blitz justamente para tentar pressionar as pessoas para pagarem o tal do IPVA. Essa do chevette eu gostei, é verdade. Não sei se o chevette que é 20 anos, né? O chevette eu acho que não paga mais imposto. Né? Mas na verdade é o seguinte, eu não sou tributarista, sou economista, mas a questão da diferença de taxa para imposto é que a taxa tem um destino específico. No caso, a taxa rodoviária única era para recuperar o estado. Como é imposto, o imposto é mais geral, ele pode entrar no caixa único. E aí serve para outras coisas e por isso que é desviado. E aí, Isaac, pagasse o teu IPVA já? Tá pensando? Sem dúvida, sabe que eu fiquei olhando... Tá pensando em pagar aí? Eu acho que eu também cometi o mesmo equívoco de janeiro pagar, mas enfim... eu concordo com o Valdir, eu acho que não te oferece, quer dizer,
É um imposto importante se tiver todo o sistema de mobilidade, se tiver todas as estradas em condições, as ruas que se transita boas, sem buraco. Aí também, eu estou enxergando o meu dinheiro, né? Eu estou vendo onde é que está indo. Mas, quer dizer, se criou essa taxa para que se tivesse esse objetivo da qualificação do sistema viário e não é o que ocorre. Cada vez mais... para que tu possa ter uma estrada boa, necessariamente ela vai ter que ser pedagiada, não tem outra saída. Então eu pago IPVA e pago pedágio para andar numa estrada boa, que era, enfim, era a tese da criação do IPVA. Muito bem, olha aqui, ó, o CCG, Centro Clínico Gaúcho, para ajudar o coronavírus, conter o avanço dos casos de Covid aqui no Rio Grande do Sul, ele vem diminuindo também, claro, a circulação, essas ações aí do Covid vem diminuindo a circulação de pessoas. E claro que o CCG, para atender os seus clientes, como sempre, está disponibilizando algumas alternativas aí para o serviço de telemedicina, por exemplo. Consultas com o seu médico de referência ou de preferência, ou com especialistas, sem precisar você sair de casa. É exatamente isso que o CCG Saúde faz para cuidar de você e ficar pertinho da gente, independente da distância. Interessante é o seguinte, o telemedicina do CCG Saúde é um jeito prático e confiável de consultar por teleconsultas ou videochamadas, com uma equipe especializada que oferece absolutamente todos os cuidados necessários. Mas você tem que agendar, anote aí, você tem que agendar pelo site ccgsaude.com.br ou pela central de marcações. Faça isso e você vai resolver o seu problema lá com o CCG Saúde. Mas amanhã, atenção pessoal, aqui amanhã é uma data importante para o Rio Grande do Sul. Está chegando mais 441 mil vacinas para serem distribuídas pelo Rio Grande do Sul. Valdir Bianchesi, esse processo todo, né, está indo devagar, de certa maneira, de acordo com a maneira como tu faz a leitura das coisas, mas nós temos que entender que o mercado mundial de oferta de vacinas é muito competitivo também. As vacinas hoje, por mais que se produza, elas estão distantes ainda de toda a necessidade, de toda a demanda feita por todos os países. Então eu acho que o Brasil e o Rio Grande do Sul está marchando razoavelmente bem dentro das disponibilidades internacionais. Esse processo amanhã, de 441 mil vacinas, vai possibilitar que o Rio Grande do Sul vacine muito mais do que já vacinou. O estado do Rio Grande do Sul e Porto Alegre também, né, que são referências, aí, estão entre os maiores vacinadores do país, o que é excelente para nós. Né? Porque, vamos lá, a única saída que a gente tem nesse momento para que a vida volte dentro da possibilidade o mais rapidamente possível ao normal, é justamente através da vacinação. Aliás, é um dado aí bastante preocupante, né? E muita gente que tomou a primeira dose deveria ter tomado a segunda, parece que em torno de 30%, e não foi tomar, que é um completo absurdo, né? Então, poxa vida, né? Hoje vi também uma questão relacionada aí com a Sputnik, né? Que é a vacina russa, tá? Parece que a Anvisa não aprovou a Sputnik, o que estaria colocando algumas restrições, né? E o próprio presidente Bolsonaro ligou para o presidente Putin, né, russo, né, justamente para tentar o processo de negociação. Alguns estados do Nordeste, inclusive, entraram no STF, tá? Quando houve um atraso na questão da aprovação da Sputnik. Então, na verdade, é o seguinte, há uma pressão e uma ansiedade para que a gente consiga, evidentemente, vacinar o maior número de pessoas, né? Eu disse aqui na semana passada, o Paulo Guedes, né, o ministro Paulo Guedes, disse no encontro, na semana passada, do Banco Bradesco, que as pessoas acima de 50, em 4 meses, todas as pessoas acima de 50 anos no Brasil estarão vacinadas com as 2 doses, né? O que é um dado importante. E o Paulo Guedes, ele dá essa informação, primeiro, baseado na informação interna que ele tem, né, informação privilegiada, e segundo, ele vê isso sob a perspectiva da economia, porque se eu consigo vacinar todas as pessoas acima de 50 anos, eu consigo fazer que a economia comece a rodar, mesmo que lentamente, rodar novamente. Através daquela chamada imunidade de rebanho. Isaac, importante dizer o seguinte, antes de ouvir a tua opinião também, é que há uma denúncia aí de que tem milhares de pessoas,
alguns milhares de pessoas que não voltaram, não estão voltando para a segunda dose. Lembrando, claro, né, que a vacina só tem eficácia, pelo menos dentro daquele quadro que sabemos, né, que não é total a eficácia das vacinas, também das vacinas, se ela for tomada nas 2 doses. E o que me chamou a atenção também, Silvio, é que boa parte dos que não voltaram são aqueles pertencentes ao grupo de saúde. Não que sejam médicos ou enfermeiros ou técnicos de enfermagem, mas aqueles que se ajustaram a esse grupo de saúde, que são nutricionistas, que são professores de academia, fisioterapia também. Fisioterapeutas, enfim. Isso chamou a atenção, porque, em tese, são as pessoas que tiveram o privilégio de ser vacinadas antes, serem vacinadas antes que os demais, e parece que só uma é o suficiente. Eu fico muito assustado, porque na medida que as pessoas tomam, eu já tomei a primeira, né? Toma a vacina, ele já começa a relaxar com os cuidados obrigatórios. As pessoas começam a sair de uma maneira mais descontrolada, não tem o mesmo cuidado, não tem a proteção com gel, com álcool, etc., usam menos a máscara, porque estão achando que, bom, já estou protegido. Primeiro que não está protegido, é a primeira vacina, e mesmo que já fosse a segunda, eu acho que é um hábito que tem que ser mantido, até em respeito, enquanto 100% não tiver vacinado duplamente, há o risco da transmissão. E nem entrando na discussão da eficácia ou não de 100% das vacinas. Então, isso me assusta um pouco, né? Claro que se entende que a sociedade está cansada, que é um ano quase que um ano sabático, que os negócios, as nossas atividades profissionais estão extremamente prejudicadas. Tudo é verdadeiro e tudo é compreensível, mas é absolutamente necessário que haja uma responsabilidade maior e um esforço maior ainda para que por mais algum período se tenha esse cuidado. Eu estou vendo que já estavam pedindo para os jogos de futebol cedo à tarde, que daqui a um pouco ter público. Parem, vamos devagar. Quer dizer, é um processo lento, o mundo está nos mostrando, não é uma questão só do Brasil. Países, aí a própria Alemanha, quer dizer, já está voltando, já está com o indício da terceira volta na Alemanha. Quer dizer, então, nós temos que ter esse cuidado redobrado, quer dizer, mantendo o protocolo absolutamente na sua essência. Devagar, Valdemar. E essa garota aí, quando é que vai se vacinar? Muito bem lembrado, né, Silvio? Ô, Roxane, deixa eu fazer garota aí, uma quando é que vai se vacinar aqui? essa garota aí? Puxa... Vai demorar ainda, hein? Tá longe, infelizmente está longe. Mas o Záquia foi muito esperto em fazer esse apontamento, porque eu já vi vários casos, já vi vários relatos de pessoas que, apesar de terem sido vacinadas, contraíram o coronavírus. E a vacina foi extremamente importante para evitar aquela situação grave em que leva a óbito. Então, isso significa que a vacina, ela é boa, ela é imprescindível, mas ela não é um Superman, entendeu? Ela não vai evitar que você necessariamente não contraia de novo o vírus, mas ela vai evitar que você morra por conta do vírus, né? Então, tem que manter esses hábitos, tem que usar a máscara, tem que lavar as mãos, né? Tem que usar o álcool gel e, né, na medida do possível, o distanciamento social. Isso vai ser imprescindível. Muito bem. Olha aqui, nós temos um assunto aqui que eu queria passar para a bancada aqui, mas antes eu quero dizer que o conhecido Max Weber tem um livro chamado Ciência e Política, Duas Vocações. E nesse livro ele chega à conclusão seguinte, que existem 2 tipos de políticos. Um que é vocacionado para o bem social, que tem essa vocação para a política, e aquele que vive da política, que é vocacionado para o seu bem individual. E nesse segundo aspecto aí, vocacionado para o bem individual, eu relaciono aqueles políticos que estão atrás deste processo de atraso nas obras do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Nós sabemos que tem um grupo de políticos de um determinado partido, nós sabemos quais são, né, qual é a ideologia que abraçam, e que estão inviabilizando a modernização do aeroporto Salgado Filho, que vai trazer renda, riqueza, vai trazer empregos para o Rio Grande do Sul. É um atraso, é uma coisa inadmissível que aconteça num estado que se diz tão politizado. Aliás, eu acho que é por isso que nós somos atrasados, somos politizados demais. A política baixa que nós fazemos aqui contra os nossos interesses. Então, Valdir, mais uma vez a FAPOR está numa situação
querendo terminar as obras do aeroporto Salgado Filho, que nos colocarão num nível acima, bem elevado, né, em relação aos grandes aeroportos internacionais e nacionais, e a situação está mais complicada. Não é novidade, né? Infelizmente. Essa é uma situação que perdura. O Estado se comprometeu a fazer a sua parte nesse processo já há bastante tempo, Estado, Prefeitura. Como tu disseste, existem interesses políticos, talvez até ideológicos envolvidos. A questão final disso é o seguinte, né? A gente empurra mais uma vez o Estado do Rio Grande do Sul, atrasa mais uma vez a evolução. O Fraport vem aqui fazendo, assumiu a concessão do nosso aeroporto. Nosso aeroporto hoje é um aeroporto de primeiríssimo mundo. Esse processo é um processo de conclusão. Me parece que 98% do projeto da pista está pronto, mas falta 2%. Inclusive, a Fraport já cancelou o contrato com a empreiteira, com o consórcio de empreiteiras que estavam terminando a obra, justamente porque, assim, o que acontece? Eu me coloco no lugar de um alemão, né, que vem para cá, uma cultura completamente diferente. O Estado, ele vem para cá, ele paga, ele faz os investimentos que ele acordou, e o Estado precisa retirar meia dúzia de gente de uma determinada posição. Para colocar num lugar melhor. Para um lugar muito melhor. Bem melhor. Aí que tá. E não consegue fazer. Serve a mesma coisa para a Ponte do Guaíba. Estamos na mesma situação. Quer dizer que, ontem aconteceu um negócio que eu digo sempre o seguinte. Eu achei que tinha acabado esse negócio de pegar um vagabundo, pega uma bandeira e um apito, vai para a rua e causa o engarrafamento do mundo. Ontem aconteceu isso de novo em Porto Alegre, eu pensei que tinha acabado. Eu pensei que isso era coisa da época do PT. Ontem fizeram uma manifestação aí de novo, os caras adoram parar a rua. Engarrafamento de quilômetros, Zac. Meia dúzia de gato pingado ali, resolve parar, e para. Então, assim, a gente continua, assim, nós continuamos convivendo aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, mas a gente está falando em Rio Grande do Sul, com situações que são absolutamente, inaceitáveis. Essa situação da Fraport aí, eu vou dizer o seguinte, nós vamos fazer tanta coisa contra a Fraport, nós estamos fazendo, daqui a pouco os alemães vão pegar, é o seguinte, cara, quer saber de uma coisa? Nós vamos pagar a multa e nós vamos embora de Porto Alegre, nós vamos embora do Brasil. E aí não adianta o governador, com toda a boa vontade do governador, com toda a visão que o governo está tendo de abrir a economia do Rio Grande do Sul e atrair investimentos. O aeroporto é um fator fundamental para isso, né, Zac? O aeroporto é fundamental. É pelo seguinte também, né, Ciro? Pelo tamanho da pista, os cargueiros que transportam as mercadorias produzidas no Rio Grande do Sul, exportadas para o resto do mundo, eles só podem sair com a metade da carga, da sua capacidade, pelo tamanho. Com essa nova pista, vai sair com um avião completamente lotado. Carregado. Quer dizer, isto significa o custo do frete. Isso significa uma diminuição no preço, uma condição melhor de competição das indústrias do Rio Grande do Sul. Exatamente. Quer dizer, nós temos um prejuízo bárbaro. E são 70 famílias, eu acho que é isso que estão faltando. Quer dizer, são alocadas em lugares melhores, em lugares com... a minha área teve que estender uma linha de ônibus para que pudesse atender esse condomínio, essas novas famílias. Quer dizer, estão dando condição que eles não têm lá hoje. E eu não consigo compreender o porquê não. Qual é o movimento que se está fazendo para que inviabilize essa saída dessas famílias que vão para um lugar melhor e para que dê condições para que se termine essa pista. Né? A questão desses caras aí não é reassentar as pessoas e dar-lhes um lugar digno, é inviabilizar o investimento. É inviabilizar, esse fazer negócio, o movimento para... É aquele negócio daquele lado que só puxa para baixo no Rio Grande do Sul. Nós sabemos qual é o lado, quem é que são essas pessoas, né? Qual é o perfil, o caráter ideológico que eles defendem. E é o de atraso, né? Por quanto pior, melhor. Aliás, falaste na segunda ponte, a recém-inaugurada segunda ponte do Guaíba, né, que trouxe um grande alívio para nós, quer dizer, essa questão do intercâmbio da capital com o interior do estado. O Dorotheu Fagundes acaba de me mandar aqui um WhatsApp, Dorotheu Fagundes, um grande abraço, Dorotheu Fagundes, que ele, juntamente com uma série de lideranças do tradicionalismo gaúcho, está fazendo uma petição ao governo federal para que esta nova ponte do Guaíba, que não tem nome, homenageie a Paixão Cortes. A grande figura, né, Zac? Paixão Cortes. Então, acho que, como ela não tem nome, foi inaugurada sem nome, então o Paixão Cortes realmente, viu, Dorotheu? Acho que parabéns aí pela tua iniciativa e dos tradicionalistas gaúchos por lembrar exatamente do nome do Paixão Cortes, para ser um nome sempre lembrado, eternizado na ponte do Guaíba. Até porque o Paixão Cortes, quem conheceu ele, eu conheci, graças a Deus, o Paixão Cortes,
ele sempre foi um cara da união, da interligação, da interrelacionamento das pessoas e das cidades do Rio Grande do Sul. Ele percorreu todo o estado do Rio Grande do Sul, levando ao seu caráter, levando o tradicionalismo, cultivando as nossas coisas. Então, eu acho que é um nome muito bem merecido. Roxane Pose, tu queria falar sobre esse assunto aí também ou não? Do Fraport, daí do aeroporto? Eu compactuo com a ideia dos meus colegas aí da bancada, porque realmente o poder público ele precisa ter esse poder de império para fazer com que as coisas andem, né? E exatamente como o Zaca falou, nós estamos perdendo oportunidades de negócio porque daqui a pouco o nosso cargueiro não consegue ser completamente lotado, ele não tem pista suficiente para isso. Então, eu não consigo compreender, não sei quais são as questões legais que ainda permitem que essas famílias estejam lá e, obviamente, o custo para o Estado vai ser muito alto se isso não se resolver a curto prazo. Muito bem. Agora, eu posso fazer uma observação? Não, claro. O Zaca trouxe um dado absolutamente importantíssimo. Assim. O Estado do Rio Grande do Sul tem um dos maiores custos logísticos do país. Então, assim, o transporte de carga, seja em qual for o modal, aqui ele costuma ser mais caro do que nos outros lugares por várias razões. Uma das razões é justamente a questão do aeroporto. Tá? Então, a gente está inviabilizando por 70 famílias, que fossem 700, que fossem 7 mil famílias. Nós estamos inviabilizando um investimento que contribui diretamente para a melhoria da economia do Estado do Rio Grande do Sul. Se fosse para expulsar aquelas famílias, que aliás invadiram aquela área, né, que não era delas, sim, era invadida, aí tudo bem, é uma outra coisa. Agora, não é expulsar, vão ser retirados e levados para uma área de... Recolocados em lugares melhores. Exatamente. Então, é isso que não dá para entender. O que mostra, né, que, na verdade, esse tipo de movimento é exatamente para inviabilizar as coisas, para inviabilizar o desenvolvimento. Claro que nós sabemos quem é que faz isso aí. Vamos falar um pouquinho de vinhos do mundo. Interessante é o seguinte, que o mais importante para vinhos do mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com a garantia de economia e qualidade. Passe em uma das lojas e confira. Temos aí a loja Vinho do Mundo aqui na Cristóvão Colombo, bem pertinho da TV, R$14,93. Temos a segunda ali, que vai aparecer no vídeo para vocês, a Alameda Alípio César, R$213, e na Getúlio Vargas, R$11,35, lá no bairro Menino Deus, onde eu frequento, bem pertinho ali do supermercado Zafari também, né? Lá o Vinhos do Mundo. Então não perca esta oportunidade. O melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra, sabe aonde? Na Di Paolo. Comida saborosa com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e, claro, seguindo as receitas da nona, né? Velhas e tradicionais pratos típicos do Rio Grande do Sul. Novos pratos e pratos saborosos são uma volta às origens do nosso estado. O toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa sempre farta, mesa dos gaúchos. Prove a sequência de galeto ao primo canto, aqui em Porto Alegre, no Boulevard Laçador. Vamos a esta mensagem aí de Paulo, através do nosso artista, né? E o Jeremias aí que está se consagrando. Paulo Jeremias aí que está se consagrando como também um grande ator, né? Muito bom ator. Muito bom. Parabéns, Paulo Jeremias. Vamos acompanhar então aí esta mensagem, esse maravilhoso trabalho aí de Paulo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas. Mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo,
Nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. É muito glutão, tu? Não. Não? Não. Come pouco, tranquilo? Como pouco, Pois olha que se for ao contrário do que é normal, ao contrário do Valdir Bianchesi, e você exagerar na comida lá na Di Paolo, você sabe que o remédio está aqui. Olina, né? Qualquer problema aí com gastrointestinal, né? Comeu demais, problema estomacal, Olina resolve. E realmente Olina é uma tradição mais de 100 anos, né? Olina é uma empresa gaúcha que traz esse produto já conhecido internacionalmente, e realmente é um tiro e queda, né, nas questões estomacais. Olina, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, nós estamos falando aqui, né, o Zac, a Roxane e o Valdir Bianchesi, sobre investimentos no Rio Grande do Sul. Na capa do Jornal do Comércio de hoje, quinta-feira, 15 de abril, está aí, ó, JBS fará investimento de 1 bilhão e 700 milhões de reais aqui no estado. Esse grupo aí, que é conhecido, né, sabemos muito bem, JBS, Joelson e Batista, né? Sobrinho. Exatamente. Ele anuncia esta ampliação de 7 unidades de aves, suínos e alimentos até 2023. Portanto, um investimento importante, né, anunciado hoje no Jornal do Comércio, que é o melhor jornal do Rio Grande do Sul. E aí a submanchete embaixo aí, Zafari vai abrir 2 supermercados em Porto Alegre até o mês de junho, né? Várias notícias importantes e interessantes aí. O STF mantém o julgamento de anulação das condenações de Lula no plenário. Tu tem novidades sobre isso, né, ou não? Por 8-3, né? Rejeitou o recurso aí do PGR. Então, Lula é santo agora. É santo, é? Isso aí. Lula não deve mais nada. Na verdade... Mas, para mim, nenhuma surpresa, né? Se houve surpresa para alguém... Para mim, a surpresa foram os 3 votos contrários, né? Eu achei que ia ser 11-0 esse jogo aí. Mas eles fazem uma onda também para... Né, Zac? Que ponto chegou? Que país é esse, né? Como se diz, né? Deixa eu só dar um dado que eu acho bacana desse negócio da JBS. Primeiro, que é o agronegócio. A JBS tem 12 fábricas no estado do Rio Grande do Sul. Tá? Em que pese os problemas políticos que eles já passaram, mas assim, ó, eles fazem um investimento aqui. E eles têm aquele sistema integrado, tem 2.800 produtores integrados atendendo essas fábricas, principalmente com aves. Tá? Então, são 2.800 famílias, ou seja, esse investimento é muito interessante, é muito bacana, e é mais uma vez o agronegócio gaúcho sustentando, né, e dando fôlego aí para a economia do nosso estado. E atraindo novos investimentos, o que é importante, o que mostra que nós temos uma matriz aqui agropecuária interessante, diversificada. Imagina se nós tivéssemos a questão da infraestrutura toda ela resolvida, como é o caso do aeroporto Salgado Filho. Quer dizer, nós temos aí um potencial extraordinário de aumentar mais ainda o volume de investimentos, não só na importação de mecanismos que nós precisamos, de insumos e tal, mas também de exportar produtos agregados, que nos dariam um retorno extraordinário. Eu tive uma experiência importante de dizer, quando em 2008, eu era secretário de Desenvolvimento e fui, junto com o secretário da Fazenda, Ode Cunha, nós fomos ao Canadá conversar com a direção da Bombardier. Bombardier é a 3ª maior fabricante de aviões do mundo e a 4ª maior fabricante de trens. E eles, naquela época, claro que daí surgiu logo depois a crise mundial de 2008, mas eles estavam pensando em construir uma unidade na América do Sul. E o Brasil era o país principal das suas avaliações, juntamente com o Chile, mas o Brasil era o preferencial. E fomos lá apresentar o estado do Rio Grande do Sul, né? Correr na frente para que pudéssemos ter a possibilidade de trazer esse grande investimento para o Rio Grande. E uma das colocações, eu fiquei impressionado o nível de conhecimento que tinha o presidente mundial da Bombardier do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ele falava de Tecnopuc, ele falava da Tecnounicinos, ele falava da Ceitec, toda essa questão de tecnologia, e para eles era extremamente fundamental, porque eles diziam, nós não estamos para formar a mão de obra e essa mão de obra não ser substituída ou reposta. Então nos alegra muito o Rio Grande, que tem essa estrutura de tecnologia. Mas um dos empecilhos era o aeroporto.
era o aeroporto. O Porto de Rio Grande já estava naquela ascensão, então eles viam com bons olhos a questão portuária do Estado, mas a grande dificuldade se falava em aeroporto. Quer dizer, que não tinha ainda essa previsão de aumento da pista, de crescimento e reforma do aeroporto. Veja como o Silvio falou, a importância da infraestrutura no Estado. Nós temos todas as ferramentas para que o Estado tenha o seu desenvolvimento, o seu crescimento natural, mas temos uma deficiência muito grande na questão de infraestrutura. E aí sim, é uma empresa multinacional que escolhe o lugar onde vai, ela olha o mapa do mundo e escolhe, eu quero ir para lá, desde que aquele local tenha as condições satisfatórias. E o Rio Grande, infelizmente, naquele momento não tinha. Muito bem, olha que é o gerador de energia positiva, alocação de geradores. Interessante lembrar que a energia é fundamental em todas as atividades que temos, e sobretudo nos negócios, né? Imagina você com um negócio aí, a televisão mesmo aqui, um restaurante, uma casa de shows e tal, e você perder a oportunidade de faturar, de ter a sua atividade em andamento por causa da falta de energia. Então, as locações podem ser diárias, semanais ou mensais. Equipamentos com a potência de acordo com a sua necessidade. Aqui, algumas áreas de atuação, além das áreas de eventos. Nós sabemos que evento, né? Sim, importantíssimo. Evento é importantíssimo, a manutenção da energia. Imagina um evento lá com 3 mil pessoas. Imagina o cara perder o casamento por falta de luz. Já aconteceu contigo isso? Não, comigo não, mas... Alguns vão ficar contentes. Alguns dos teus casamentos que tu perdeste? Não, nunca aconteceu. Então, olha aqui, ó. Algumas áreas de atuação, além das áreas de eventos. Condomínios em geral, mercados, e logo pensou em casamento, viu, Zac? O cara tá vidrado, cara. Namorada nova, namorada nova, o cara tá, né? Restaurantes e churrascarias, empresas do ramo de alimentos que possuem câmara fria e que por isso não podem, em hipótese alguma, sofrer descongelamento. Empresas com vendas online que ao ficarem sem energia, têm o seu faturamento paralisado. Hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas, aqui o Peroto tem a sua fazenda lá no interior do estado, aliás tem 2 fazendas, estão completamente abastecidas com o gerador. Fatores que levam a ficar sem energia, porque nós sabemos que há vários fatores, entre os quais temporais, e provocam desligamento de energia involuntária. Mas também tem o desligamento voluntário da concessionária para a manutenção da rede. Ela desliga a energia, você fica na mão. Queima de transformador, queda de postes com acidentes, tem muito barbeiro aí que sai por aí, correndo com o seu carro e acaba derrubando o poste, né? Se encontra com o poste dá uma entrada na... e acaba derrubando o poste sem energia. Vamos falar daquele ponto da culinária do Rio Grande do Sul, da gastronomia do Rio Grande do Sul, que é falado em todo o Brasil. Eu falo no Barranco, há 51 anos, no coração dos gaúchos. O melhor chopp, o melhor churrasco, o ponto de encontro aqui da capital gaúcha. Pelo amor, nesta hora, começa a mostrar essas imagens, Complexo Barranco Barranquinho. Lembrando que temos lá ambientes climatizados, daqui a pouco chega o frio, né? Aquele calor também, você fica lá bem, ambiente climatizado, bem tranquilo. E ao ar livre, tem espaços ao ar livre lá que, dependendo do tempo, você pode aproveitar muito bem. O telefone do Barranco, o telefone fixo, você pode marcar lá. Hoje ainda se pode fazer já alguns eventos lá em petit comitê, 4, 5 pessoas, um grupo de amigos, família e tal. Sem aglomeração. Sem aglomeração, com todos os cuidados que o Barranco oferece. Então você pode ligar para lá e marcar um encontro com seus amigos, com a sua família e tal. 33316172 no Barranco. E temos o Barranquinho ali do lado, ambos na Protásio Alves 1578. O Barranquinho, você liga para lá também, o telefone é 3028-2310. Né? Barranco e Barranquinho, 2 tradições da culinária e da gastronomia do Rio Grande do Sul, que são falados em tudo que é lugar. Eu digo assim, agora eu tenho viajado muito pouco, mas quando eu ia muito a São Paulo e Rio, em Brasília e tal. Em Brasília então, né? Nem se fala. Brasília fala em Barranco, Barranquinho. Camarada diz, é lá que eu vou conversar contigo, Gaúcho. Bom, nós estamos aqui com 20 horas Posso mandar um abraço aqui, dar uma e 20 minutos. Maguila? Daqui a pouco nós estamos encaminhando para o final do programa, atendendo a tua solicitação, meu mestre. Momento Maguila, quero dar um abraço aqui para um grande colorado, Robson Gregório, empresário aí de Canoas, que mandou uma mensagem agora, está nos assistindo. De Canoas? Canoas. Um está aproveitando a noite lá, tomando um suquinho. Suquinho Petri, claro, né? Suquinho Petri. Suquinho, né? Suquinho, dá certo? Não, suco Petri. Ah, suco Petri. Não é como aquele amigo nosso aqui da bancada, que não quer mais vir na bancada, né? Embora aqui ele tome suco Petri, ele quer ficar fazendo de lá de casa dele
chamado JS, Jurandir Soares. Ele fica lá tomando vinhozinho. Ele toma vinho. Toma vinho, trabalhando aí, né? Trabalhando, tomando vinho em casa. Ô, Roxane Pose, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Tu tens algum destaque ainda mais do nosso trânsito? Não, dessa vez não de trânsito, Silvio. Queria só que serve não apenas para a advocacia, mas para toda a população, né, que em algum momento demande ações judiciais no Poder Judiciário, que por conta da bandeira preta que o Estado inteiro está vivenciando, os judiciais que tramitam ainda em formato físico estão paralisados. Então, isso dificulta muito o processamento e até o atendimento daquelas demandas, daquelas pessoas que precisam de uma prestação jurisdicional e acabam não, porque o processo simplesmente ele não anda para lado nenhum, tá? Não sai edição, não se protocola a petição, ou seja, não se toca naquele processo porque ele está em formato físico. Pois a OAB formalizou, né, expediu um ofício para o Tribunal de Justiça para que reconsidere. Tem tantas outras atividades que, mesmo que na bandeira preta já estão, né, funcionando, mesmo que parcialmente, mas o Poder Judiciário ainda se mantém, né, resistente a essa questão que envolve os processos físicos. Não está conseguindo digitalizá-los, né, numa velocidade que a população precisa e, ao mesmo tempo, também não está permitindo que esses processos sigam. Para avisar que a OAB não está parada nesse sentido, está preocupada sim, não só com o advogado, mas também com aquele que precisa do Poder Judiciário. Muito bem. Luiz Fernando Záquia, algum recado, alguma novidade? Destaque final? Eu quero dar um recado para minha nova paixão. Meu neto, Felipe, está fazendo hoje 1 ano. Um aninho? 1 ano. Felipe? Felipe. Colorado? Evidente, e até interessante, ele foi associado antes de ser registrado brasileiro. Primeiro, associando com o internacional. Depois escolhe o país. Aí ele escolheu o Brasil. Primeiro neto, então é a paixão que se tem. É Felipe ou Felipe? Felipe. 1 aninho. Aqui, parabéns, que seja feliz e faça... Já está fazendo a família, os avós aí felizes, a mãe, pai e tal. E olha, eu tenho 3 netos, realmente... Neto é uma coisa muito especial. Aliás, um beijo aí para os meus netos que estão me assistindo, né? Sempre assistindo o João Vitor, o Henrico, e a minha filha, a Letícia, e o Alexandre, a Renata e o João, meu genro, e meu neto, o João Vitor, tá? É fantástico. Realmente, eu acho que ter neto ou neta e tal é uma das fases da vida, assim, que é a culminância, né, de uma vida toda, né, abençoada que a gente vive, porque os filhos e netos são as nossas bênçãos. Não tenha dúvida. Zaque, alguma novidade a mais? Estamos nos encaminhando para o final do programa. Amanhã nós temos aqui, por exemplo, mais desdobramentos dessa questão da CPI da Covid lá no Congresso Nacional. Qual é a tua impressão sobre... Eu estava lendo que já foi definidos os componentes da comissão. Eu espero que as coisas com muita responsabilidade. Quando começa a politizar o processo, aí não leva a nada, leva a um desgaste, que eu acho que é o que todo o Brasil menos precisa é desgaste, né? Deixem as pessoas trabalhar, vamos tentar superar esse momento de absoluta dificuldade, de absoluta apreensão. Cada vez mais a gente vê pessoas falecendo, pessoas contaminadas. Vamos unir esforços para que se possa dar condições de recuperação, né? Recuperação das vidas, recuperação da economia, recuperação do nosso cotidiano. E eu acho que a CPI, quando cria uma CPI, eu aprendi, acho que com o João Dib, quando eu era vereador, lá no meu primeiro mandato, e o querido João Dib, uma figura extraordinária, me ensinava, a CPI, quando abre uma CPI, tu tem que saber o fim dela, né? Porque tu abre por abrir, e fica num desgaste político, fica numa irresponsabilidade de botar denúncias vazias, etc., as pessoas preocupadas na repercussão da mídia, no aparecer, e a sociedade pagando por tudo isso. Então, eu tenho uma opinião muito clara, viu, Silvio? Eu sou contra, entendo que nesse momento não vai contribuir em nada uma CPI, não vai contribuir em absolutamente nada. Nós temos que, insisto, unir esforços para que se possa encontrar o caminho da saída o mais rápido possível. Eu acho que assim, a CPI ficaria boa, né, na medida em que após
essa pandemia, essa tragédia toda que nos abate, que está trazendo milhares de pessoas mortas e tal, enfim, ainda está preocupando, aí sim, pudesse fazer um balanço daquilo, quer dizer, a própria história vai contar isso, né? É isso aí. Roxane Pose, me diz uma coisa, tu tens um destaque final aí, Roxane? Estamos no final do programa, 1 minuto para ti. Olha, Silvio, só para dizer que, bom, tem coisa de trânsito acontecendo e tente se inteirar através dos meios de comunicação, né, algumas multas novas, para que não seja pego de surpresa. Eu acho que viver em harmonia, né, com a atividade impõe seguir determinadas regras. Então, tente se informar um pouquinho mais a respeito da mídia, tem muita coisa que trouxe para o bem, outras nem tanto. Então, saiba que há uma mudança e que ela precisa ser seguida. Muito bem. Já jantaste, fizeste janta, pediste a janta? Como é que é? Ainda não. Eu quero um quirico. Roxane, muito obrigado pela tua presença aqui. Uma boa noite para ti, bom descanso, tá? E até a semana que vem, né? Que tu faz ponto uma vez por semana, né? Aí, né? Pois não, mas eu só estou esperando a bandeira vermelha. Então tá. Você é colorada mesmo, né? Agora tu te revelaste aí, bandeira vermelha, tá certo? Um abraço, boa noite, Roxane. Boa noite, Silvio. Isaac, vamos finalizar o programa aqui, falta 1 minuto. Eu acho importante essas pontuações que fizemos aqui no programa, principalmente aquela de ressaltar que é uma coisa relevante para quem já fez a vacina uma vez, que volte para a segunda vez, porque senão o que fez aquela vez já não tem validade, quer dizer, a vacina só um é complemento do outro. Então, as pessoas, principalmente que pessoas mais velhas, né, que têm os seus familiares, que sabe que a pessoa está relutante aí, de repente o cara, como o Isaac falou aqui, quer dizer, o cara tomou um, acha que resolve, não resolve. Então, você que é filho, pai, neto e tal, leve os seus avós. E o sistema, né, Silvio, o sistema de vacinação funcionando perfeitamente. Claro, exatamente. Eu fui ali no posto do IAPI, super bem atendido, uma fila, rápido, né? andou rápido, sem... Outros que vão com drive-thru dizem que funciona. É uma coisa organizada, que tu não está... Eu falei assim, não, vai ficar numa fila 4, 5 horas. Bom, eu até entenderia que algumas pessoas mais idosas teriam uma dificuldade. Mas não, a coisa está fluindo muito bem organizada pelo pessoal da saúde. Os drive-thrus, aí o Exército está ajudando na organização, realmente parabéns ao Exército Brasileiro. Obrigado pela tua presença. Prazer todo meu, Silvio. Só para lembrar, o Inter joga semana que vem na Libertadores. O Nacional joga semana que vem lá na Paz, né? La Paz. La Paz, tá certo. O jogo inicialmente era numa cidade menor, 4.100 e poucos metros, veio para La Paz com 3.600. Isaac, boa noite, obrigado pela tua presença. Você, telespectador, obrigado pela fidelidade, pela audiência aqui com a nossa atividade. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. Amanhã um novo encontro aqui. Até lá.